Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 14 a 16, diz assim: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: O que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Amém. Essa mensagem, uma mensagem muito importante, que eu dei o nome de Os Inimigos do Reino. Os Inimigos do Reino. Nós vamos ver nessa noite... eu acho que eu não consigo terminar essa noite, vamos dividir em dois. Nós vamos ver alguns personagens que foram inimigos do reino e que vão nos trazer, que vão nos exemplificar, que vão prefigurar atitudes que são inimigas do reino até hoje. Se nós formos copiar esses homens, nós vamos ser inimigos do reino dos céus. Nós vamos ser inimigos do reino e isso impede que o reino avance, isso prejudica o andamento do reino, na verdade, para a nossa vida. Porque o reino vai avançar, a igreja vai avançar. A nossa vida que não vai acompanhar no mesmo ritmo, a nossa vida que não vai avançar no mesmo ritmo e vamos ter prejuízos no reino dos céus em nós mesmos. Então nós vamos ver alguns personagens que estão mostrando isso para nós, apontando isso para nós, nos ensinando o que é ser inimigo e aquilo que nós não devemos fazer. E no final nós vamos ter uma bênção tremenda do que aconteceu nessa história no capítulo 26 e 27, na vida de Jesus, até a sua crucificação, um pouco antes da sua crucificação, que ele se depara com o último inimigo, e nós vamos ver que vai ser uma bênção tremenda para a nossa vida. Amém? Então, quem era Judas Iscariotes? Judas, na verdade, o nome Judas, tinha outros Judas. Tinha outros Judas. E lá, na época bíblica, para diferenciar uma pessoa da outra, se tinha referência. Aqui a gente fala, no nosso mundo hoje, o sobrenome, né? Daniel Vilas Boas. O Daniel Vilas Boas. Se tiver um outro Daniel Vilas Boas, nós vamos usar meu outro sobrenome, que poucos sabem, né? Mas meu nome completo é Daniel Hackman Vilas Boas. Eu tenho essa origem alemã, você pode ver que eu sou bem clarinho, né, e bem loiro, né? Então eu tenho essa origem alemã de Hackman Vilas Boas. E então nós usamos o sobrenome para dizer de que família nós somos, qual é a nossa família. E nos tempos bíblicos também tinha isso, né? Tinha lá o Simão Bar Jonas, que é o filho de Jonas, né? Tinha a Maria de Magdala, que é a Maria Madalena, porque tinha várias Marias. Tinha a Maria, mãe de Jesus, por exemplo, tinha outras Marias. Então, que Maria é essa? A de Magdala. Agora eu sei quem é. E Judas também, tinha outros Judas. Como, por exemplo, tinha o Judas, filho de Maria, irmão de Jesus. Jesus tinha irmãos, e um deles era Judas. Tinha outro Judas chamado Tadeu. Tinha Judas Barsabás, não Barrabás, Barsabás. Antes de Jesus tinha o Judas Macabeus, que foi o Judas que provocou a guerra dos Macabeus. Então tinha diversos Judas, assim como tinha Jesus, vários, tinha Simão, tinha vários, né? Então dava-se a referência que Jesus é o Jesus de Nazaré. Então tinha referência e lá também tinha isso. Então Judas era um dos 12, que Jesus escolheu os 12, inclusive Judas. Judas era morador de Queriote, uma cidade, um vilarejo ali próximo, e no original hebraico ele é Ish Queriote, que é de Queriote, que para nós então vira Iscariote, né? Então Judas Iscariote, que ele é de Queriote, ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Aqui na igreja nós temos uma diretoria, nós temos uma tesoureira,
né? Então tem tesoureiro, e lá tinha também o tesoureiro, e Judas era o tesoureiro. Era ele que lidava com o dinheiro, ele que lidava com a bolsa, ele que lidava com as ofertas, ele que administrava o dinheiro do ministério de Jesus. E foi profetizado sobre Judas no Antigo Testamento. Existiam algumas profecias, e uma delas está em Zacarias, capítulo 11, 12 e 13, que diz assim: eu lhes disse, se acharem melhor assim, paguem-me, se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. E no Salmo 41, 9 também, aí uma profecia, porque os Salmos, já falei isso para os irmãos, eles são pensamentos de Jesus, eles são falas de Jesus e são atitudes de Jesus. Aquilo que Jesus passou, os Salmos estão retratando, né? Então o Salmo 41, 9 diz: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Se você vai lembrar, na Santa Ceia, Jesus fala que alguém ali ia trair ele. Eles perguntam: quem sou eu? Sou eu? E ele diz: aquele que molhar do pão no meu prato, esse vai me trair. Cumprindo o Salmo 41, versículo 9. João chama ele de ladrão, porque nós estamos vendo, na semana passada nós vimos, e João, no mesmo fato, nós vimos da Maria, né, e o vaso de alabastro. Quando João narra, João vai chamar Judas de ladrão, porque Judas é aquele que fala, né? Nós falamos semana passada, Judas é aquele que fala: como assim, desperdiçando tanto dinheiro? Para que tanto dinheiro? Por que estão fazendo isso? E aí ele sai dali indignado, porque aconteceu aquilo ali, que estão desperdiçando dinheiro, para vender Jesus. Ele sai dali daquele momento, brabo. E aí a passagem que nós lemos é logo em seguida que aconteceu o fato que nós vimos semana passada. João também conta que o pecado dele era premeditado, ele já tinha pensado em fazer, ou seja, quando ele vende Jesus, literalmente, porque aqui ele negocia com eles. E ele continua vivendo, tal, mas chega um ponto que ele vai lá buscar as moedas. Então era premeditado aquilo que ele queria. E Judas é conhecido até hoje como o traidor. Hoje eu não conheço ninguém com o nome de Judas, né? Todo mundo tem nomes bíblicos, né? Como o meu, Daniel, Samuel, né? Ezequiel, tem diversos nomes. Jesus, inclusive, tem pessoas com o nome de Jesus, mas Judas, esse eu nunca vi, né? Porque ele é conhecido como o traidor. Então o que nós vamos aprender? Quais são as atitudes de Judas? Judas é um dos inimigos do reino. E o que ele faz, as atitudes dele vão prefigurar problemas para o reino, problemas para cada um de nós. No versículo 14 vai dizer que um dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes. O que aconteceu? Por que ele fez isso? Por causa do seu orgulho. Por causa do seu orgulho. Por quê? Porque quando ele fala: como assim desperdiçar um vaso de alabastro? Como assim desperdiçar um perfume tão caro? Jesus repreende. Jesus fala: os pobres vocês vão ter, mas eu nem sempre terão. E ele fere o seu orgulho com isso. Fere o seu orgulho, porque o orgulho é um dos inimigos do reino. O orgulho é um dos inimigos do reino, é aquilo que impede que o reino avance. E quando ele ouve isso, ele se fere o orgulho. Como assim que ele me repreende na frente de todo mundo? Como assim que ele fala isso para mim? Como assim que isso está acontecendo? Mas ele não está vendo que é um desperdício derramar 12 mil reais aos pés dele? Ele se enche de orgulho, e fere o seu orgulho, porque não aceitou uma repreensão, não aceitou uma correção, não aceitou algo contrariando ele. E isso é um problema, gente. Isso é um problema. Porque cada vez mais as pessoas não aceitam ser contrariadas. Cada vez mais as pessoas não aceitam dizer que elas estão erradas. Cada vez mais as pessoas não aceitam dizer que não é assim. Ou muitas vezes você vai dar uma opinião, você vai dar uma sugestão lá no seu trabalho.
E você vai achar assim que é a sugestão, puxa, isso aqui vai mudar a empresa. E o chefe vai dizer, não gostei. Puxa, como assim? Eu estou pensando nessa ideia há meses e o cara me fala que não gostou. Mas as pessoas não estão aceitando ouvir isso. Às vezes você pode dar uma sugestão aqui para a igreja, para o seu pastor, e é muito bom, são muito boas as sugestões, porque às vezes a gente não está vendo alguma coisa que podia fazer, mas tem que ter humildade. Ela pode ser boa, mas eu posso de repente dizer que não, porque tem vários fatores. De repente não, porque não é o momento. De repente não, porque não pode ser mais para frente, não agora. De repente não, porque não tem recurso. De repente não, porque eu tenho uma outra ideia. Amém. As pessoas hoje, dependendo, você que participa de grupos do WhatsApp aí, você vai ver que às vezes está conversando e a pessoa que está junto no grupo, se ela não gostou do que tu escreveu, ela sai do grupo. O que houve, fulano, tu saiu do grupo? Para essa conversa aí. As pessoas não aceitam. Ferem o seu orgulho. Ficam bravos, nervosinho, né? Cheio de mimimi. Hoje é a geração mimimi, né? Tudo é mimimi, tudo se ofende, tudo se incomoda, tudo... que é isso? Como assim? Tudo é processo, vou botar um processo. Mas você pode ser contrariado na sua família, no seu familiar. Às vezes o pai pode dizer uma coisa que vai contrariar o filho, que vai contrariar a esposa. De repente, o filho quer fazer uma coisa e vai dizer, não vai. Mas eu já marquei com meus amigos, pois é, mas tu não vai. Como assim? Não. Pai, mas... aí ele se revolta, aí já quer sair de casa, aí já pega a mochila, já bota nas costas. Que isso? Antigamente, né? Porque, incrível, né? Antigamente. Fazia isso, o filho, ia pro quarto, brabo, normal, não gostou. Ia chorar, ia ficar chateado, mas está no seio da família. Daqui a pouco sai do quarto e está abraçando o pai de novo. Hoje em dia as pessoas ficam nervosas, brigam, se vingam, porque são feridos no seu orgulho. Se o orgulho, Judas foi orgulhoso, não foi humilde, e se revoltou por causa do orgulho, ele se revoltou. Pessoas perdem amizades por causa do orgulho. Pessoas perdem relacionamentos por causa do orgulho. Pessoas perdem trabalho por causa do orgulho, serviço, são demitidas por causa do orgulho, impede que trabalhem por causa do orgulho, porque não são humildes, porque não aceita. Às vezes a pessoa está desempregada e tudo bem, ela tem uma profissão, mas e se eu tiver que fazer um extra, fazer uma forcinha, vender bala na sinaleira? O que é pior, passar fome ou vender bala? Não, mas o orgulho não deixa. O orgulho não impede. Testemunhei lá em Osório essa semana, que eu também já falei para vocês, uma época que nós ficamos com problema em casa, a gente foi... A pastora fazia sabonete, eu ficava com ela a noite toda, acompanhando ela, fazendo sabonete. A gente embalava, eu ia dormir, de manhã levantava com a Dani pequena, eu botava um cestinho, a Dani bem faceira, com uma pochetezinha, ela que ficava com dinheiro, bem faceira, né? Com o dinheirinho que a gente ganhava, e eu ia, e nós ia nas paradas de ônibus, quer comprar um sabonete para nos ajudar? 2 pila, 3 pila, lembra quando que era, mais ou menos isso? E sabe, e aí batia nas lojas, a pessoa às vezes achava que era chocolate, né? Achava que era alfajor, não, é sabonete, é para lavar, não é para comer, né? E a gente ia. E se eu não for? Vamos passar fome? Por causa do orgulho? O orgulho fere, o orgulho machuca, as pessoas elas se ofendem, mas o orgulho não pode fazer parte de um morador do reino, não pode fazer parte de um habitante do reino, não pode fazer parte da vida de um cristão. O cristão tem que ser humilde. Falta humildade. Falta humildade de aceitar a repreensão, de aceitar a contradição. Então não se ofenda se um dia o seu pastor falar para você não. Não se ofenda se seu chefe dizer não dá. Ok, tá bom. Tá bom, minha parte eu fiz, dei minha sugestão, tá bom. Entenda. Sua opinião pode não ser aceita. Mas fica tranquilo. Porque às vezes a nossa opinião não ser aceita é Deus tratando com a gente. É Deus quebrando o nosso orgulho. É Deus dizendo,
fica quietinho, espera um pouco, não é a hora, vai chegar a hora. É Deus tratando. Não busque reconhecimento. Judas queria o reconhecimento. Não busque o reconhecimento. Entenda uma coisa: Deus está te vendo. Deus está vendo o que você está fazendo. Deus está vendo o seu pensamento. Deus está vendo a sua sugestão. Deus está vendo a sua opinião. E Deus está vendo a sua humildade. Amém? Então não seja orgulhoso, seja humilde, porque o orgulho é o inimigo do reino. Segunda atitude de Judas: a ganância, a cobiça. A cobiça é inimiga do reino. Se você olhar, se nós voltar em todas as mensagens de Mateus, você já vai entender quem são os inimigos do reino. Porque em todo Mateus, Jesus já foi tendo disputas com os inimigos do reino, com as atitudes das pessoas que iam contra o reino. E uma delas é a cobiça, outra delas é o orgulho. Você vai ver os outros também, que já aconteceu antes. Mas tem personagens que representam, personificam esses inimigos. E outro é a cobiça. Porque Judas era ganancioso. Ele só pensava no dinheiro. Ele só pensava no sucesso. Ele só pensava na vitória financeira. Talvez ele estando com Jesus, e ele via que Jesus era um profeta, e ele via que Jesus arrastava multidões, ele talvez pensou: estou no lugar certo. É aqui mesmo. É aqui que eu vou ter sucesso. É aqui que eu vou, olha, é aqui que eu vou despontar. É aqui que eu vou ficar rico. Nossa, porque esse cara aqui é um fenômeno. Ele arrasta multidões, e olha só, as pessoas dão oferta para ele, e olha quanto dinheiro entra nessa bolsa. Meu Deus, é aqui. Ele só pensava nisso. Só pensava no dinheiro. E o que fala em 1 Timóteo? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E olha o que continua falando Paulo: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Porque aquele que busca só o sucesso, só o dinheiro, ele sofre. Ele acaba sofrendo. Porque um abalo na bolsa, a bola taquara. Mas a bolsa é em Tóquio. Mas aquele que busca só dinheiro, só sucesso, só a ganância, se abala. Se abala. A ambição cega as pessoas. Elas fazem tudo por dinheiro. E não é o programa do Silvio Santos, é tudo por dinheiro. Eles fazem tudo por dinheiro, se vendem. As pessoas se vendem, vende o seu corpo, vende o seu caráter, vende os seus parentes, vende as suas emoções, vende os seus pensamentos, vendem por dinheiro. E um dos reis mais importantes de Israel, famoso no mundo todo até hoje, o rei Salomão, o homem mais rico da terra, o homem mais rico da terra. E olha o que Deus fala, aonde que ele errou, qual foi os erros de Salomão. Deuteronômio 17:16 diz os erros de Salomão, porque antes de Salomão existir, Deus fala com Moisés e fala como que tem que ser o rei, como que o rei não pode agir. E olha o que Deus fala que o rei não pode ser. Ele fala: esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. Isso Salomão fez de monte. Pois o Senhor lhes disse: jamais voltem por esse caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, Salomão só teve 1000. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. E ele foi o homem mais rico da Bíblia. Ele fala, Deus falando: jamais voltar por esse caminho. E não acumular muita prata e muito ouro. Nós já falamos sobre a riqueza.
O problema não está em ser rico, em ter dinheiro. Não é errado ter dinheiro. Não é errado trabalhar. Não é errado ter sucesso. Não é errado conquistar. Não é errado ter uma casa na praia. Não é errado ter um carro do ano. Não é errado. Não é errado. Não é errado. Mas é o que eu faço com esse dinheiro. O que me leva a ter esse dinheiro. O que me leva a ser rico, milionário. O que me leva a ter muita prata e muito ouro. É a motivação, é o que está por trás. E o que eu faço desse dinheiro? Pessoas com muito dinheiro podem ser abençoadoras do reino, pode sustentar um missionário, pode sustentar uma igreja, pode bancar uma reforma, pode ajudar os pobres, pode tirar a pessoa da miséria. Mas pessoa com muito dinheiro também pode se desgraçar a si mesmo, pode acabar com uma família, pode acabar com um país. Porque é o que está por trás, a ganância, a cobiça. Depois que nós fomos salvos, entramos no reino, estamos no reino, somos cristãos. As nossas metas são outras, nossos objetivos são outros. Eu quero ganhar dinheiro para quê? Para abençoar. Porque Deus abençoa a nossa vida. Isso é muito bom. E nós queremos muito ser abençoados, amém? Amém. Todos nós aqui queremos dinheiro, amém? Amém? Porque precisamos de dinheiro, amém? Porque todos precisam de dinheiro. Precisamos. Mas temos que cuidar, é a ambição, é a cobiça, é a ganância. A ambição tem destruído ministérios. Ministérios se corrompem. Estão se corrompendo por conta do sucesso e da cobiça. Que era para estar propagando o evangelho, pregando o evangelho, fazendo as pessoas cair no arrependimento, cair no choro, cair nas lágrimas, dizendo: Deus, eu preciso de Ti. Não, tem Deus como banco, tem Deus como caixa eletrônico, tem Deus como aquele que só dá. Ainda dão ordens para Deus. Estão se vendendo para a mídia. Esse ano não teve carnaval. Mas se você lembrar o carnaval passado, teve grupo gospel saindo em carnaval. Teve igreja que organizou desfile de carnaval em trio elétrico. Não. Isso não é para a igreja. Carnaval é a festa da carne. Jesus disse: deixa o mundo, deixa os mortos sepultarem seus mortos. Vem e me segue. Igrejas montadas em cima de ganância. Jesus disse a Laodiceia, uma das igrejas do Apocalipse, que ela se achava rica. Nossa, sabe? Pomposa. Uou, essa igreja aqui, meu Deus, somos muito ricos. Temos condições demais, somos abençoados demais. Uau, Deus está prosperando essa igreja. Olha só o tamanho do templo, olha só o que nós temos, olha só. O que Jesus falou para eles? Apocalipse 2:17, 3:17, disse que eles eram miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estavam nus. Esses tempos eu ouvi um testemunho de um pastor que ele disse: eu era muito preocupado em comprar terno, camisa, sapato. Eu estava sempre, todo mês numa loja, comprando uma camisa nova, um sapato novo, um terno assim, um terno assado, um terno de linho, um terno não sei do que, e sempre gravata, e cada vez uma mais bonita que a outra. Eu queria sempre estar bem vestido, estar bem apresentável, sabe? Eu queria estar sempre ali, mostrando, né? E sentir abençoado por isso. Até que um dia, numa conferência, ele chamou o Dr. Russell Shedd, que já partiu no Senhor agora uns anos atrás, que é um dos teólogos brasileiros, assim, um dos mais respeitados. Diz que está lá com o Dr. Shedd, chegando na igreja, lá no congresso. As pessoas chegam para ele e chegam nesse pastor: ô pastor, como o senhor está bonito. E ele: obrigado. Aí chegou para o Dr. Shedd: Dr. Shedd, eu vejo Jesus no senhor. O pastor fez assim, disse que ele quis se esconder. Meu Deus, como assim? Ele conseguiu aquilo que ele queria. As pessoas achavam ele bonito, achavam ele bem apresentável, achavam ele... Que terno, olha, na estica, que sapato, hein?
mas não viam Jesus nele. Viram Jesus no Dr. Shed, um senhor humilde, cheio da graça de Deus. Tem ministério se corrompendo, se achando rico, mas é pobre, porque a ganância, a cobiça é inimiga do reino. Amém? Mais uma coisa que Judas fez. Judas não teve fé. A falta de fé é o inimigo do reino. Judas viu milagres. Judas viu o cego enxergar. Uau! Judas viu o mudo falar. Meu Deus! Imagina! A pessoa não enxerga, está vendo? A pessoa não fala, está falando. Judas viu. Judas viu o demônio ser expulso. Demônios fugiram de Jesus. Judas viu Jesus controlar a tempestade, acalmar o mar. Que fenômeno! Judas viu Lázaro ressuscitar. Meu Deus! Um morto, há 4 dias, levantado da sepultura. Porém, ele não creu. Ele não creu. Se ele cresce mais uns dias, ele ia ver a glória de Deus. Mas ele não creu. Ele viu todos os milagres, ele viu Jesus fazendo tudo, todos os sinais acompanhando. Ele estava lá em Cesaré de Filipe, quando Jesus disse para Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Ele estava junto com Jesus. Ele viu tudo acontecendo, ele estava sempre junto com Jesus. Mas ele não creu, porque não basta ver os milagres, não basta estar presente nos cultos, é preciso crer. É preciso crer. Não adianta estar aqui todo domingo, mas não crer. Não crê. Não crê que pode mudar, não crê em Jesus, não crê no que Deus pode fazer, não crê na transformação das pessoas, não crê em você mesmo. É preciso crer. E Satanás entra em Judas. Satanás entrou em Judas. A palavra fala que ele entrou. Não fez nenhum fiasco. Ficou bem quietinho e vendeu Jesus. Existem ministérios que estão vendendo Jesus. Existem pessoas que estão vendendo Jesus. Aqui, na igreja UBPC de Taquara, nós não vendemos Jesus. Amém? Aqui nós não vendemos Jesus. Porque aqui você nunca vai ouvir eu dizer que você vai ser rico. Gostaria muito que você fosse, mas você nunca vai ouvir eu dizer isso. Vai, irmão, tu vai ser rico. Vai, irmão, faz que tu vai ser rico. Dá, vamos lá, dá o que tu tem, vende a tua casa, entrega para a igreja, tu vai ser rico. Não, aqui tu não vai ouvir isso. Aqui tu vai ouvir outras coisas. Aqui tu vai ouvir te humilha. Aqui tu vai ouvir te arrepende. Aqui tu vai ouvir te entrega a Deus. Aqui tu vai ouvir transforma a tua vida. Aqui tu vai ouvir seja cristão. Seja um testemunho de Deus na terra. Faça a diferença lá fora. Aqui você vai ouvir se converta. Aqui você vai ouvir que você vai ter a vida transformada. A família transformada. Aqui você vai ouvir que você vai ter uma família abençoada. Não porque é rica, porque tem Jesus. Porque não vende Jesus, porque quer Jesus. Amém? Não troque Jesus por dinheiro, sucesso, fama e ganância. Não faça isso. Mas o maior erro de Judas não foi ter vendido Jesus, porque isso estava profetizado. Isso era uma sentença, isso era uma profecia, ia se cumprir. Isso ia acontecer. Ponto. Profetizou, Deus falou e vai acontecer. Não tem como mudar. O erro dele não foi esse. O maior erro dele, a palavra diz que depois que ele vendeu Jesus, algumas traduções falam que ele teve remorso para poder diferenciar, mas a palavra original ele diz que ele se arrependeu.
Quando ele viu isso, que prenderam Jesus, que estão batendo em Jesus, que estão espancando Jesus, ele disse que ele se arrependeu, ele ficou louco. Como assim, meu Deus? Ele voltou lá nos sacerdotes e disse: chega. Não, eu não quero mais isso, eu não quero, eu devolvo para vocês o dinheiro, mas para de bater nele, para de fazer isso. E ele disse: não, agora está feito, cara, te vira. E diz que ele joga as moedas no templo, vai e se mata. O erro de Judas não foi ter vendido Jesus. O erro de Judas não foi também ele não ter se arrependido, ele se arrependeu. O erro de Judas foi que ele não pediu perdão para Jesus. Ele não foi lá procurar Jesus. Jesus, me perdoa, por favor. Meu Deus, eu estava louco quando eu fiz isso. Ele não ficou preocupado assim, meu Deus, e agora? Traiu o mestre. Ele não foi pedir perdão para Jesus. Porque, queridos, não basta só a gente se arrepender do mal que a gente faz. Não basta só a gente se arrepender do erro que a gente cometeu. Sabe? Porque tem aquele erro que a gente comete, e a gente se arrepende porque entende que é cristão, entende que, puxa, eu não devia ter feito isso. Meu Deus, eu não podia ter feito isso. E se arrepende. E tem um arrependimento que tu se arrepende porque tu é pego. Né? A pessoa pega no ato ilícito, a pessoa pega pecando, e aí ela fica: meu Deus, que vergonha, nunca vai fazer isso. Mas independente de um ou do outro, quando aconteceu o arrependimento, é necessário pedir perdão. É necessário procurar Jesus e pedir perdão. É necessário procurar o ofensor e pedir perdão. É necessário pedir perdão. Judas errou quando ele não pediu perdão. Amém? Então Judas é o primeiro inimigo. Nós vamos entrar no segundo e vamos parar. Segundo inimigo do reino de Deus, que vai personificar algumas coisas, está em Mateus 26:57. Mateus 26:57, um pouquinho mais para frente. Passou agora a Santa Ceia, Judas vendeu Jesus, os soldados vão no Getsemane, Judas beija o rosto de Jesus, entrega ele, o amigo. Jesus, quando vê Judas, ele fala para Judas: amigo, o que você veio fazer aqui? E Judas dá um beijo nele, porque ele disse: eu vou beijar para vocês verem quem é Jesus, porque Jesus era igual a todo mundo. Eles podiam achar que talvez fosse Pedro, né? Porque Pedro, o que é? Que Pedro, quando for prender Jesus, ele puxou a espada. Opa, esse é Jesus. Não, Jesus é o que está ali atrás, ali quietinho. Ele vai lá e... Mateus 26:57. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Segundo inimigo de Jesus, segundo inimigo do reino, Caifás. Quem é Caifás? Um sumo sacerdote, o homem da religião. Quem é Caifás? É um homem indicado por Roma, genro de Anás. Os dois eram sacerdotes, Anás e Caifás. Na verdade, só podia ser um o sumo sacerdote, mas os dois eram. Era alguém conhecedor das Escrituras. Pensa alguém que conhecia a Bíblia. Caifás. Pensa alguém que sabia versículo de cor. Caifás. Pensa alguém que ia conversar com ele e dizer: não, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia... Mas quem que fala isso? A Bíblia... Sabia tudo das Escrituras. Era o cara que conhecia a Bíblia. Exercia os deveres religiosos. Ele, por ser um sumo sacerdote, ele não poderia se ausentar nem por morte de parente. O parente morreu, infelizmente, ele tem que ficar ali no templo. Lavava as mãos e os pés antes da refeição. Cumpria todo o ritual religioso. Olha, o cara, olhava para ele, um exemplo de religioso. Ele sabia tudo, né? Aquele que conhecia o templo, todos os cantos, conhecia a Bíblia do Antigo Testamento, né? De capa a capa. E ele entrega Jesus por inveja, porque se ele aceitasse que Jesus era o Cristo,
As profecias estavam todas apontando para ele. Todas se cumprindo. Tudo, em Mateus inteiro, né? E Caifás está lá, vendo Jesus, vendo o que está acontecendo, vendo os milagres, vendo os sinais, vendo ele acalma uma tempestade, ele ouve falar daquilo, ele está vendo um morto levantar, ele está vendo o cego também, junto com todo mundo. Ele não é apóstolo, ele está lá de olho, está cuidando. Todos os sinais estão acontecendo, ele fica sabendo que nasceu o menino, né? Tudo, o rei, né, chegou na primeira palestra, primeira mensagem, ele está vendo tudo isso acontecer, ele sabia de tudo que estava acontecendo. E talvez ele disse, puxa, eu acho que chegou mesmo Cristo. Ele não deu glória a Deus. Ele não disse, chegou a redenção de Israel. Não, porque se ele fizesse isso, acabou o ministério. Acabou o sumo sacerdote. Ele sabia, não precisa mais de mim se eu admitir que esse cara é o Cristo. Aí eu estou lascado. Caifás representa um dos inimigos do reino dos céus. Os maiores inimigos do reino dos céus. Aquele que Jesus mais combateu, Mateus inteiro. A religiosidade. O religioso vai ao templo, mas não vai a Deus. O religioso jejua, mas não atende o necessitado. Ele faz jejum. Não, tem que fazer, ele sacrifica. E é bênção fazer isso, é bênção fazer jejum. Mas ele não atende o necessitado. Porque a motivação do coração dele não é Deus, é ele. Eu tenho que mostrar para Deus. Esses dias eu vi uma pessoa no Face dizendo, gente, eu fiz um jejum para conseguir um emprego e eu não consegui. O que houve? Por que isso aconteceu? Quem disse que jejum é para conseguir trabalho? Para conseguir trabalho chama currículo, não jejum. Para conseguir trabalho se chama bater perna. Não jejum. Jejum é outra coisa. Jejum é para outra coisa. Deus mesmo fala, o jejum de vocês está horrível, gente. Vocês fazem jejum, mas vocês batem boca, vocês brigam, vocês não atendem necessidade, vocês não dão pão para o pobre. Eu não aceito esse jejum. Porque jejum não é para conquistar coisas. Jejum é para ouvir o céu, é para o céu se abrir. Jejum é para ficar sensível ao céu. Jejum é para ouvir a voz de Deus, é para me humilhar, para receber a graça de Deus. Não é para emprego, não é para carro, não é passando na justiça. Jejum é para buscar Deus. O religioso dizima, mas não exerce liberalidade. Ele é dizimista por obrigação, ele é dizimista porque ele quer alguma coisa em troca, ele é dizimista porque ele quer dizer para Deus, sou dizimista, agora eu quero que tu me dê. Ele não faz por amor, ele faz porque ele quer mostrar, ele faz questão de dizer até para os irmãos, o irmão mais rico, né? Aquele que olha o cara, olha, se tem dinheiro, sou dizimista. Sério, mano? Quanto ganha? Meu dízimo 10 mil. Eu sonho em ganhar isso de salário e tu dizima isso. Religioso. Não faz porque ama. Não faz porque ama, ele faz porque é religioso. O religioso aponta o erro dos outros, mas não enxerga o seu. Ou faz para esconder o seu. Estudiosos dizem que quando aquela mulher chega aos pés de Jesus na beira da praia, que tem aqueles homens para tocar pedra nela, e aí Jesus fala, né? Eles falam, essa pecadora aí. Jesus diz, atira a primeira pedra. Estudiosos dizem que aqueles ali eram os fariseus. E que aquela mulher ali era amante deles. Então, mata ela antes que descubra que estou tendo um negocinho ali com ela. Vamos matar ela antes que a minha mulher descubra. Vamos matar ela antes que o sacerdote saiba. Porque o religioso, ele aponta o erro dos outros para esconder o seu. Ele aponta o erro dos outros para que não enxergue o seu. Sabe? É aquele que olha para os outros e diz, eu sou melhor. Porque eu não faço o que ele faz. Eu não frequento onde ele frequenta, eu não vou no lugar que ele vai, eu não bebo o que ele bebe, eu não fumo o que ele fuma, eu sou melhor que ele.
Eu não como o que ele come, né? Os judeus não comem porco. Não, come porco? Meu Deus! Não, mas eu não como o que ele come. Me sente melhor que o próximo. E a Bíblia diz que eu devo olhar para o próximo como melhor do que eu. A Bíblia diz que eu devo olhar para o próximo como superior a mim. E ele se sente superior ao próximo, melhor que o próximo. Eu vou na igreja, tu não vai. Ímpio. Sabe? Sujo. Tu é sujo, eu não sou. Até o que é bênção ele vê como errado. Ele vê como ruim. Vê defeito em tudo. O religioso, Caifás representa o religioso. Nós não estamos falando agora de Caifás. Nós estamos falando de nós. Nós ter cuidado. Porque o religioso deseja justiça para os outros. Para si, misericórdia. Errou. Cometeu um pecado. Expulso da igreja. Esse cara tem que ser preso. Tomara que deve essa rua ser atropelado. Que Deus olhe. Misericórdia, que Deus. Olha, que Deus tem misericórdia dele. Sim, porque se fosse eu acabava com ele. O religioso, ele quer justiça para os outros, uma misericórdia para si. Ele comete o mesmo erro do vizinho. E agora, Caifás? Não, só um pouquinho. Deus é bom, né? Deus tem amor. E a justiça? Não, mas Deus é amor. Ele mandou Jesus. Jesus é amor. Paz e amor. Né? Para si. Porque para os outros ele quer que acabe. Ele quer que perca o emprego. Ele quer que sofra. Ele não entende nada, na verdade. Ele não entende nada. Porque ele não entendeu que a essência da lei é o amor. Ele não entendeu que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo é a essência da lei. Ele não entendeu a essência da lei, que a essência da lei é amar. A essência da lei é amar, é se doar, é ter piedade e justiça para mim. Ao contrário, a essência da lei é: Senhor, me fuzila, mas poupa o meu irmão. A essência da lei é o que Jesus fez. O justo morrendo pelo injusto. Olha que fala em Lucas 22, 70, eles conversando, Jesus está na casa de Caifás. Jesus não aceita que Jesus é Deus. Ele não aceita que Jesus é Deus. Está na casa de Caifás, eles estão batendo em Jesus. Eles estão dando tabefe em Jesus. E falando para ele, bota um saco nele, dão nele, diz: profetiza agora quem está batendo em ti. Fala agora quem és, tu é profeta, diz quem está fazendo isso para ti. E aí eles perguntam para Jesus: então você é o Filho de Deus? E Jesus diz: vós estáis dizendo que eu sou. E aí quando Jesus fala isso, Caifás, a palavra diz que rasga as suas vestes. Que ele fica furioso, ele diz: blasfêmia, olha o que esse homem falou. Quando a gente lê, a gente não entende por que essa revolta. Ele está dizendo: mas Jesus disse que não falou nada, Jesus disse: é tu que está dizendo? Não, a resposta que Jesus disse foi mais do que isso. Porque Jesus disse: você está dizendo que eu sou. Eu sou era o nome dado para Deus. Então ele está dizendo: você está dizendo que eu sou Deus. Pá! Como assim, filho de Deus? Como assim? Porque a religiosidade mata a fé. A religiosidade mata Jesus. Fuja da religiosidade. Dê valor às pessoas. O religioso, ele não dá valor para as pessoas, ele dá valor para os costumes, ele dá valor para a lei, ele dá valor para tudo que não é Deus. Dê valor para as pessoas, dê valor para Deus, mantenha a sua fé, porque a religiosidade mata a fé, a religiosidade mata o cristão, a religiosidade, ela é contra o reino. Não seja um religioso, ame as pessoas. Você sabe, você conhece a parábola do bom samaritano. Quem é que não ajudou o bom samaritano? O sacerdote, um religioso. Quem mais? O levita, um religioso. E quem ajudou? Um pecador. Alguém que o samaritano ajudou.
Como assim? Deixa eu dizer uma coisa para você. Seja um improvável. Seja um improvável. Não seja um religioso. Ame as pessoas. Ame Jesus. Não mate Jesus. Não venda Jesus. Não seja ganancioso. Não seja alguém que cobiça só porque quer ser rico, só porque quer ter bens, só porque quer ser melhor do que os outros. Não seja um traidor. Não venda Jesus. Tenha fé em Jesus. Tenha fé na obra dele. Tenha fé no seu amor. Você tem visto milagres. Você tem visto a mão de Deus sobre a sua vida. Você tem orado a Deus, Deus tem respondido. Você tem visto bênção de Deus na sua vida. Não nega Jesus. Não nega Ele. Não venda Ele. Ame Ele. Porque Ele amou você. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Semana que vem a gente vê quem é o outro inimigo do reino.